Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai implementar uma mecânica de tiro. A mecânica de tiro baseado em rigid body. Então a gente vai colocar alguns obstáculos. Quando o jogador apertar o botão esquerdo do mouse, a gente vai, se esse obstáculo, né, ele tiver rigid body, ele vai reagir a esse tiro. E se ele não tiver rigid body, a gente vai implementar um feedback visual, que é esse buraco de bala, que na verdade é uma textura sendo criada dinamicamente. Tá legal? Então a gente vai ver como implementar isso nesse vídeo. Vamos lá? Bom, aqui está a nossa última configuração em relação ao último vídeo. Por enquanto a gente só tem areia no jogador, movimentação em terceira pessoa, usando o rigid body e o pulo. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar alguns obstáculos que vão interagir com o tiro. Então vamos clicar com o botão direito na hierarquia, 3D Object Cubo, vamos chamar de Obstacle, tá? Esse é o nosso obstáculo. Vamos colocar aqui um pouquinho para cá. Vamos deixar ele um pouco maior. 5 por 5 por 5. Bom, se quiser deixar menor, né? Fica à vontade, mas só para ficar fácil de atingir, a gente perceber o efeito do tiro. Bom, vamos levantar ele um pouquinho. Vamos adicionar aqui o componente de rigid body. Legal, então adicionando rigid body. Vamos criar um material aqui para o obstáculo, né? Então, pasta materials. Botão direito, create material. Obstacle Material. Vamos pôr aqui uma cor para o nosso obstáculo. Deixa ele verdinho. Aplicar esse material no obstáculo. Vou colocar aqui. Tá? E vamos... Não, vamos mudar ele um pouco de cor para não ficar igual ao do jogador, não. Vamos deixar vermelho, um vermelho mais escuro. Opa, estou mudando da parede. Então, Obstacle Material. Deixar um vermelhinho. Vermelho claro. E vamos selecionar aqui, apertar Ctrl D e criar alguns outros obstáculos na nossa arena, que é para o nosso jogador interagir. Legal? Então criamos aqui 4 obstáculos. E o próximo passo, pessoal, é definir por onde a gente vai realizar o tiro. Então, por enquanto a gente só tem a arma aqui, né, que é na hierarquia do jogador. O que a gente vai criar vai ser o buraco da bala, por onde vai sair o tiro, tá? Então vamos, ela vai ser criada aqui em relação ao weapon, né, a arma. Então clicar com o botão direito, create empty, né? Que a gente não precisa ter uma representação visual para o buraco de bala. Vamos chamar de fire spot, tá? Vamos trazer ele aqui, ó, deixar um pouco à frente do... Opa, um pouquinho. Ó, aqui o nosso jogador, ele está rotacionado ligeiramente. Vamos corrigir essa rotação. 0, 0 e 0, tá? Vou corrigir ele aqui. Resetar a rotação dele inicial. O Apple está sem nenhuma rotação. Agora sim, nosso Fire Spot vai estar certinho. Vamos deixar ele um pouquinho à frente do... Bem no meio aqui da arma. E um pouquinho à frente da arma. Tá bom? Um pouquinho para cair, bem no centro. Beleza? Então aqui é nosso buraco de bala. O Fire Spot. Buraco de bala não, nosso... o ponto de tiro, né? O Fire Spot aqui, o início do tiro. E essa é a configuração que a gente precisa, tá? Beleza, vamos dar o play aqui. Só para ver tudo funcionando. Então tá bom. Então aqui tá os 4 obstáculos com rigid body.
o nosso jogador, né? E a movimentação que a gente comentou. Terceira pessoa. Beleza. Bom, agora a gente vai importar a última configuração. Deixa eu só diminuir um pouco aqui no eixo Y, deixar ele aqui mais próximo do chão. Aí. Bom, agora a nossa configuração vai ser em relação, agora sim, né, ao buraco da bala, bullet hole. Então a gente vai utilizar uma textura e vamos criar aqui um prefab que vai ser instanciado na hora que o tiro atingir um objeto que não tenha rigidbody. Se for um objeto com rigidbody, a gente aplica uma força. E se for um objeto sem rigidbody, a gente cria essa textura, né, para ter esse feedback visual que teve o tiro ali naquele local. Tá bom? Então vocês podem importar qualquer tipo de textura. Aqui eu vou pegar uma aqui de exemplo. Essa textura que a gente vai estar usando, tá? Vamos importar ela para o nosso projeto. Simplesmente arrastando aqui na hierarquia. Dentro de materiais, a gente tem um bullet hole. Agora a gente vai querer criar, né? A gente vai criar um material para esse buraco de bala. Então, create material. Cadê? Aqui, create material. Vamos chamar de bullet. Vamos chamar de hole material. Tá? E a gente vai pegar essa textura e aplicar aqui na propriedade albedo do nosso material. Então, nosso material agora está configurado com essa textura que a gente acabou de importar. Como que a gente vai renderizar isso no jogo? A gente vai precisar criar um prefab. Então a gente vai criar aqui, ó, 3D Object e vamos escolher a opção Quad. Tá? O Quad, se a gente ver, ele tem uma renderização só de um dos lados. Do outro lado não. Do outro lado ele é transparente. Então, é o que a gente precisa. A gente precisa criar um buraco de bala, criar esse objeto na posição em que o nosso tiro atingir, um objeto de jogo que não tenha rigid body. Tá? Então vamos chamar esse quad de bullet ou prefab, porque a gente vai transformar isso num prefab. Vamos aplicar o material que a gente acabou de criar, ou material, e percebam que ele colocou aqui, né, o buraco da bala. Só que ele possui aqui, a gente está vendo, todo o fundo preto. Como que a gente remove aqui o nosso background deixando transparente? Né? Então, é só, né, a gente consegue fazer isso modificando o nosso material, o modo de renderização. Ao invés de opaco, a gente vai selecionar cutout. Tá? Então, cutout, tudo aquilo que for background, ele vai eliminar, vai cortar, deixando só a parte da textura que a gente realmente quer. Então agora a gente tem o nosso buraco de bala. O que nós precisamos fazer? Precisamos ajustar agora o tamanho para não ficar muito desproporcional. Tá? Então vamos colocar ele aqui, ó, próximo da arma, né? Da arma, só para a gente ajustar relativamente ao tamanho dela. Então, posicionei ela aqui próximo da arma. Cliquei em R e vou mudar a escala aqui dinamicamente. Acho que agora está um tamanho adequado. Bom, só ajustando aqui um pouquinho mais. Vamos diminuir um pouquinho mais. Isso, pronto. Aí. Agora está um bom tamanho de bala. E a gente vai trazer, vamos aqui nos nossos assets. Vamos clicar com o botão direito, criar uma nova pastinha, chamar de prefabs. E a gente traz o bullet hole prefab para essa pasta. Beleza? Então agora nós já temos o nosso buraco de bala. E o que a gente vai fazer? Então, relembrando, vamos implementar um mecanismo de tiro que se atinge um corpo, né, um objeto de jogo que tem rigid body, ele aplica uma força.
Se atinge um objeto que não tem rigidbody, a gente vai instanciar esse prefab, essa textura, né? Representada como um prefab aqui, um elemento, um game object do tipo quad, no local em que o tiro atingiu. Tá? Então vamos deletar esse prefab da cena que a gente usou para a configuração dele e vamos criar um novo script. Então aqui em scripts, vamos clicar com o botão direito, create C# script, vamos chamar de weapon controller. Legal? E vamos aplicar esse weapon controller para a arma. Vou colocar aqui o componente em weapon. Tá? E vamos abrir. Então, abrindo aqui o nosso script, vamos primeiro pensar quais são as variáveis que a gente precisa iniciar. Então, primeiro de tudo, a gente precisa ter ali o fire spot, que é a posição da onde o tiro vai sair, né? É a posição do tiro inicial. Então, vamos declarar, e como é uma posição, esse é um tipo transform, que representa a posição na Unity, né? Dentro da engine da Unity. O transform vai ter tanto a posição do elemento, quanto rotação, quanto escala. Então, vamos declarar aqui, public transform, fire spot, né? A gente também vai precisar do prefab, que a gente acabou de criar para o buraco de bala. Então, public game object, que vai ser o nosso prefab, bullet hole prefab, né, o prefab do buraco da bala. Vamos pensar também, vamos definir também aqui uma variável para ser a força, o tamanho da força que a gente vai aplicar na hora que o tiro impactar um objeto com rigid body. Então vamos declarar aqui um public float force intensity. Vamos definir 30F por enquanto, depois a gente pode modificar. Vamos definir também uma distância máxima do tiro, tá? Public float max distance, que vai ser a distância máxima que o nosso tiro vai atingir. Vamos colocar aqui 120F por enquanto. E vamos definir uma variável que, da mesma forma quando pulo, né, quando a gente aperta espaço, a gente define uma variável booleana que para definir se o espaço, né, foi feito pulo ou não, a gente vai definir aqui para verificar se foi apertado o tiro ou não, né, se a arma foi acionada ou não. Não precisa ser público, porque é uma variável interna aqui do script de controle. É uma variável do tipo booleana, verdadeiro e falso. Vamos chamar de weapon pressed. False. Tá? Inicia como falso, porque o tiro ainda não foi feito. No nosso update, a gente quer verificar se o tiro ocorreu. Então, if. E o que vai ser o tiro? Apertar o botão esquerdo do mouse. Então, como que a gente faz isso? If input.get mouse button down 0. O 0 é o botão esquerdo, o 1 é o botão direito. A gente vai definir a variável weapon pressed igual a true. Ou seja, a arma foi pressionada, o tiro foi dado. Por que a gente está separando isso, né? A gente poderia criar toda a mecânica aqui de aplicação de força, verificação? Poderia. Mas, na verdade, não, porque como a gente está lidando com a engine de física, né? O motor de física da Unity, a gente precisa fazer isso dentro do Fix Update, tá? Então vamos criar aqui a nossa função Fix Update, que é onde a gente vai realmente aplicar força. Tá? Aqui, para a gente desacoplar um pouco a lógica do tiro do Fix Update, vamos criar uma função que vai de fato fazer o tiro. Então vamos chamar de void, é uma função. O void significa que não retorna nada dessa função. A gente vai chamar essa função de shoot, atirar. Tá? Então aqui vai estar a lógica de todo o tiro dentro dessa função. E quando que a gente quer chamar essa função? A gente vai querer chamar essa função quando a weapon for, né, quando o usuário, o jogador apertou o botão esquerdo do mouse, o weapon pressed foi igual a true, a gente chama o chute. Então, if weapon pressed chute. Estou chamando aqui a função chute, beleza? O
que a gente vai fazer aqui nessa função chute? Basicamente, a gente vai... o nosso mecanismo de tiro, nós vamos usar o raycast, tá? Para verificar o que foi atingido e verificar se aquilo que foi atingido tem rigibody ou não. A gente tem ali uma lógica diferente. Então, antes de tudo, só para a gente testar, vamos colocar um debug log chute. E vamos ver se está funcionando. Só essa parte aqui de atirar ou não. E uma outra coisa importante, tá? Outra coisa importante é, uma vez que foi atirado, eu quero que esse tiro ocorra uma vez só. Então, logo depois que o tiro aconteceu, eu quero que a minha variável weapon pressed volte para falso, tá? Então, eu vou colocar isso aqui, ó. Weapon pressed recebe false. Então, no update, ele atira, weapon pressed true. No freeze update, ele entra aqui, realiza o tiro e o weapon pressed volta para false. E ele pode atirar de novo. Legal? Então, se a gente quisesse criar um mecanismo de cooldown, a gente poderia trabalhar exatamente aqui, ó, nesse momento. Em que momento que o weapon pressed volta para false. Então, por enquanto, não faz nada, a gente só está fazendo o debug log. Vamos ver se funciona. Voltamos aqui na Unity. Ele vai recarregar os scripts. Vamos clicar em play. Opa. Olha lá, o chute ali embaixo, apareceu no console. Tirei 3 vezes. Vamos ver aqui, ó. Chute, chute e chute. Beleza, tá funcionando. A nossa lógica está entrando aqui nessa função e até a linha 37. Legal? Então agora, pessoal, a gente vai fazer a mecânica de tiro. Tá? Então, a gente vai usar o raycast. Como que funciona o raycast? O raycast physics é um pouquinho diferente do 2D, né? Então, physics.raycast, ele vai ter tem algumas variações do raycast aqui que a gente pode utilizar. Essa que a gente vai querer vai utilizar, ela tem 4 parâmetros, tá? O primeiro parâmetro é da onde vai sair o tiro, o raio, da onde que o raio vai iniciar. No nosso caso, ele vai iniciar a partir do firespot, da posição do firespot. Então, firespot.position. Em que direção que esse tiro vai? Então, ele inicia na posição do firespot e ele tem que ir na direção forward do firespot, do Z positivo. Então, firespot.forward. Essa é a direção, que é o segundo parâmetro. O terceiro parâmetro é uma variável que vai fornecer as informações, que vai receber as informações do que foi atingido pelo raycast. Tá? Essa variável era do tipo raycast hit, que representa aquilo que foi atingido pelo raycast. Vamos criar essa variável aqui atrás, aqui, antes de chamar a função raycast. Então a gente vai criar essa variável que é do tipo, né, raycast hit. Vamos chamar ela de hit info, porque ela vai guardar as informações daquilo que foi atingido. E a gente passa ela aqui no terceiro parâmetro. Como essa variável ela vai receber informações de dentro da função raycast e ela vai guardar, né, ela quer extrair de dentro do raycast as informações daquilo que foi atingido e guardar dentro dela, para que, né, ela possa, essa informação possa se manter depois que a função foi executada. A gente tem que colocar uma keyword que é chamada out. Tá? O que esse out significa? A gente está sinalizando para a Unity que esse parâmetro aqui ele pode ser alterado de dentro da função. Tá? Basicamente, a gente está passando aqui somente uma referência para essa variável. Tá? Então, essa variável ela vai ser alterada, o valor dela lá dentro. A variável que está aqui fora ela é alterada dentro da função. E quando a função for executada, ela vai guardar informações daquilo que o raycast atingiu. Tá bom? E o último parâmetro dessa função é a distância que esse raio vai percorrer, que a gente define numa variável chamada max distance.
Então, o resultado de raycast aqui no 3D da física é um valor verdadeiro ou falso. True ou false. Verdadeiro se atingiu algo, falso se não atingiu algo, se não atingiu. Então, a gente vai colocar isso num if. If raycast, e, né, essa configuração de parâmetro, significa que algo foi atingido. A gente não sabe ainda o que, tá? Então, se algo foi atingido, o que a gente precisa fazer? Descobrir se aquilo que foi atingido tem rigid body ou não. Tá? Então, vamos declarar aqui uma variável do tipo rigid body. Vamos chamar de RB_Order, porque é o rigid body daquilo que foi atingido. E como que a gente pega esse rigid body, caso ele exista? A gente vai utilizar a variável HitInfo, que guarda as informações daquilo que foi atingido. HitInfo.collider. Então, se foi atingido, ele tem um collider. E a gente vai chamar a função getComponent. E vamos passar aqui rigidBody. Então, a gente quer pegar o componente rigidBody do collider daquilo que foi atingido pelo raycast e jogar na variável RBOrder. Se não tiver rigidBody, o que acontece? Vai vir nulo nessa variável. Então, fica fácil. Se RBOrder for igual a null, significa que não tem rigidBody. Tá? Então, a gente precisa fazer o quê? Instanciar o bullet hole prefab. É isso que a gente precisa fazer. Se não, else, tem rigidBody, o que a gente faz? Aplicar força. A aplicação de força é mais fácil, a gente já sabe. RBOrder, que é o rigidBody do outro objeto que foi atingido, ponto add force. Só que aqui não é um simples add force. A gente quer adicionar uma força na posição em que o raycast atingiu. Então tem uma função do rigidBody chama add force at position. Ele aplica uma força em uma determinada posição. Tá? Quais são os parâmetros dessa função? Primeiro é o tamanho da força, a força que a gente quer aplicar. Então, a força que a gente quer aplicar é o force intensity. Esse é o tamanho da força. De que forma? Qual que é a direção da força? Então, o tamanho da força é esse, a direção vai ser a direção do fire spot. Então, firespot.forward. Porque o tiro ele vai em linha reta na direção do fire spot. Tá? Qual é a posição que a gente quer aplicar essa força? Uma posição em que o raycast atingiu esse objeto. E onde que a gente pega essa informação? Na variável HitInfo. HitInfo.point. Então, é o ponto no mundo, no espaço 3D, em que o raycast aqui em cima atingiu e guardou essa informação na variável HitInfo. Que tipo de força que a gente quer aplicar? Do tipo impulso, que é o último parâmetro. Force mode.impulse. Então agora a gente está aplicando uma força em determinada posição com essa intensidade aqui, na direção do firespot. Então nesse momento a gente já deve conseguir interagir com os nossos obstáculos que tem rigidbody. Vamos ver? Vou salvar aqui. Vamos voltar na Unity. Dar o play. Beleza. Vamos aqui na direção do nosso... Opa, não está funcionando. Vamos ver o que aconteceu. Cancelar. Eu acho que eu não passei o Firespot. Ó, Firespot, realmente. Aqui está a arma. Ele precisa configurar o Firespot. Então vamos colocar... Vamos tirar do play, na verdade, primeiro, né? E jogar aqui o Firespot na posição, na configuração da variável. E já vou configurar o Bullet Prefab também. Bullet Hole Prefab, beleza? Vamos dar o play novamente. Então vamos apontar aqui na direção desse... Ó, interagimos com o obstáculo que tem rigidbody. Tirar várias vezes. Talvez esse tiro tá um pouquinho forte, né? Mas tá funcionando. Beleza. Agora vamos instanciar o nosso Bullet Prefab nas paredes, que é basicamente aonde nós não temos o rigidbody. Então vamos voltar no nosso código
Então, a aplicação de força está funcionando, normal. Vamos configurar agora o nosso buraco de bala, tá? Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é definir o nosso GameObject Bullet Hole. Como que a gente instancia uma prefab? Com a função instantiate. Tá? E a gente passa como primeiro parâmetro o prefab que a gente quer instanciar. Então, bullet hole prefab. Como segundo parâmetro, a gente quer colocar na posição do. Né, o segundo parâmetro que é a posição que a gente quer instanciar esse prefab. E basicamente é onde foi atingido. A gente guarda isso no hitinfo. Hitinfo.point. Esse é a posição no mundo em que aquele prefab, aquele request atingiu, tá? Esse obstáculo, esse GameObject, tá bom? Então vamos verificar se já está funcionando. Vou voltar aqui. Tá. Botou um ponto e vírgula aqui no final. Salvar. Não é possível converter vetor to unit transform. Tá. Only position point. Ah, na verdade aqui, pessoal, a gente quer usar uma outra função do instantiate, que ela tem 3 parâmetros. Né? Quando a gente coloca 2 parâmetros, esse segundo parâmetro aqui é um tipo transform. Mas na verdade a gente quer usar 3, que é o ponto, a posição no mundo e a rotação. Que tipo de rotação que a gente quer? A gente quer colocar essa rotação em relação ao padrão do mundo, que na verdade é nenhuma rotação. A gente quer deixar alinhado de uma forma que ele não rotaciona, ele não existe nenhuma rotação nesse buraco de bala, tá? Como que a gente faz isso? Nós temos aqui um tipo, né? Uma propriedade do quaternion, chamado identity, tá? Que é a rotação identidade, vamos dizer assim, que é a rotação padrão da unit, que não significa nenhuma rotação. Então vamos salvar e vamos abrir aqui a unit, dar o play, esperar carregar os scripts e dar o play no jogo. Beleza, então aqui a gente está conseguindo aplicar o buraco de bala. Vamos lá perto da parede. A gente está vendo que ele está aplicando, mas está... Isso, está aplicando certinho, né? Tá aplicando um buraco de bala aqui na parede. Mas vocês podem ver que parece que tem um glitch, né? Um glitch de que ele tá um pouco para frente, mas não tá. Então, na realidade, pessoal, a gente está instanciando esse bullet prefab exatamente no lugar em que ele foi tirado, em que ele atingiu, né? E como ele está junto, né, na mesma posição da parede, por vezes a Unity renderiza ou não renderiza. Então a gente precisa colocar ele um pouquinho para frente, tá? Vamos aqui testar a outra parede. Essa parede deu certo. Vamos testar aqui. Aqui a gente está vendo, pessoal, que tá um pouquinho esquisito, ó. Ele não tá renderizando corretamente. Ele tá colocando um pouquinho para o lado, ele tá deixando de assim, na verdade. Vocês estão vendo? Ele tá colocando sempre no mesmo sentido, né? Que é no sentido, nesse sentido do Z em direção né, da onde o request atingiu. O que a gente quer, na verdade, é renderizar esse buraco de bala sempre na direção perpendicular ao plano em que ele atingiu. Tá? Então ele precisa estar sempre perpendicular, apontando para fora. Tá? Então vamos corrigir esses pontos via script.
Vamos abrir aqui o nosso Apple Controller. Então, vendo esses pequenos bugs, aparentemente funciona, mas não está funcionando corretamente. Vamos definir aqui, pessoal, uma posição que a posição em que a gente quer criar o buraco de bala na superfície da parede, tá? Porque não é exatamente o hit info ponto point. Na verdade, a gente quer colocar nesse ponto, porém, a gente quer que ele fique apontando 90 graus em direção àquele plano. Tá? Então, a gente quer apontar ele no sentido do vetor normal. Então, vocês lembraram o que é o vetor normal? O vetor normal é aquele vetor que faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, vamos definir isso. Vamos criar aqui um vector tree. Vamos chamar de hold position, que é a posição do buraco de bala. Ele vai ser o quê? O hit info.point. Então, o ponto no mundo em que ele atingiu. Porém, a gente quer que ele aponte na direção normal do local em que ele atingiu. Então, deixa eu colocar aqui, ó, mais hitinfo.normal, que é essa direção que forma 90 graus com a superfície. Só que a gente quer que ele fique um pouquinho para fora da superfície, tá? Então a gente vai multiplicar isso por 0,01. A gente quer que ele fique ligeiramente para fora, tá? Então a gente vai colocar ele um pouquinho para fora. A gente vai jogar isso dentro no local, no lugar do hit.point, vai ser o hold position, tá bom? Então agora a gente está instanciando o buraco de bala na, na posição, né, da onde foi atingido o raycast, na direção normal, 90 graus. Só que tem uma pequena, um pequeno probleminha aqui, pessoal. A direção normal, ela vai apontar, na realidade, para dentro da parede, né? Porque o raycast ele foi no sentido do jogador para a parede, ele atingiu um ponto, o forward desse buraco de bala, se ele ficar exatamente no mesmo sentido do normal, da onde ele atingiu, vai ser para dentro da parede. Então a gente quer colocar para fora da parede, né? Ou seja, em direção ao jogador. Então a gente só precisa inverter isso. Tá? Então a gente vai inverter o forward desse buraco de bala. Então depois que ele foi criado, chama aqui, ó, bullet hole.transform.forward recebe menos hitinfo.normal. Então a direção forward do buraco de bala vai ser contrário ao forward do vetor normal ao ponto em que ele atingiu, que é o ponto em que forma 90 graus com a parede. Vamos verificar. Opa, salvando, voltando. Vamos lá. Jogando aqui no obstáculo quiz de body. Agora sim, ó. Agora aqui na parede lateral está funcionando corretamente. A gente está conseguindo instanciar vários buracos de bala na direção oposta ao plano em que ele foi atingido pelo raycast e funcionou naquela parede e funcionou nessa aqui também. Então aqui a gente está instanciando esses prefabs. A gente poderia colocar um timeout neles para eles irem desaparecendo com o tempo, mas não vamos fazer isso a princípio. Então aqui a gente conseguiu criar o mecanismo de tiro que a gente queria. Tá legal? Isso aí. Preciso ajustar aqui o tamanho do pulo. Mas tá funcionando, pessoal. Era isso que a gente queria ver nesse vídeo, tá bom? Valeu!